Graça e paz, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 17 de março de 2019. Nós estamos mostrando para os irmãos textos bíblicos que mostram livramentos pré-tribulacionistas. Estamos desbaratando esta heresia pós-tribulacionista que insistem em colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel. Eles insistem no erro, eles andam na contramão de Deus, eles andam na contramão da palavra. A igreja fiel, ela não vai passar pela tribulação, e nós temos base bíblica, provas bíblicas dentro das tipologias bíblicas. O livro de Ruth é mais um exemplo. Ruth, vou ler aqui no versículo de número, capítulo 1, no versículo de número 22, que diz assim: Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ruth, ela tipifica a igreja, e ela chegou a Belém, a casa de pão, no princípio das colheitas da cevada. E nós sabemos que a igreja, ela vai ser arrebatada como cevada, sem nenhum arranhão. É só você estudar o arrebatamento e a lei das primícias de Lamartine e Pozella. Irmãos, Ruth, ela representa a igreja, e Noemi, ela representa Israel. E a sua nora órfã, ela representa a igreja apostata, que não quis seguir Ruth e nem Noemi. Esta é a igreja apostata, esta é a igreja da teologia da substituição. Ela não considera Israel. A igreja fiel, a igreja de Ruth, a igreja representada em Ruth, que é a igreja do arrebatamento, ela está ligada com Israel, ela defende Israel de unha e dentes. Então nós vemos aqui que um homem por nome de Elimeleque, juntamente com seu filho Quilion e Malom, eles morreram quando eles saíram. Sucedeu no capítulo 1, diz assim: sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, saiu para Lignar. Então esse Elimeleque, Malom e Quilion, eles representam o povo judeu que morreram na diáspora, que morreram fora de Israel. Mas a moabita Ruth, ela representa o povo judeu. Aliás, Ruth e Noemi, né? Noemi representa o povo judeu que voltou em 47, 48. E Ruth, ela representa a igreja fiel que casou com Boaz. Ruth representa a igreja que casou com Boaz. No capítulo 3 de Ruth, é um livro extremamente profético. Se você estudar esse livro e você pedir a direção de Deus, você vai ver que Ruth, ela casa-se com Boaz. Olha aqui, no capítulo 3 de Ruth, diz assim, capítulo 3, versículo 13: Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse o conhecer o outro, porquanto ele disse: não saiba que alguma mulher veio à eira. Essa moça, Ruth, ela é uma tipologia da igreja que casou-se com Boaz, que tipifica o Senhor Jesus Cristo. O versículo 8 diz assim, Ruth 3, versículo 8: Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que
uma mulher jazia aos seus pés. Isso faz lembrar Mateus 25:6, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Então Ruth, ela casa-se com Boaz. Isso aqui é uma tipologia do arrebatamento da igreja. É uma tipologia do harpazo. Ela casa com Boaz. Depois, meus irmãos, depois que Ruth casa-se com Boaz, é aí que Boaz ele resgata Noemi e a terra de Noemi. Ou seja, depois da grande tribulação, depois que passa a grande tribulação, Jesus volta em Jerusalém e ele resgata Israel e a terra de Israel. Então ele é um livro extremamente profético. Ruth representa a igreja que será arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Boaz representa Jesus. Noemi representa Israel, que vai ser resgatado no final da grande tribulação. Veja que Noemi foi resgatada, Noemi e a sua terra, depois que Boaz casou-se com Ruth. Então, depois que acontecer o arrebatamento da igreja, vai vir a grande tribulação. Aí, no final da grande tribulação, é que Israel será salvo, Israel e a sua terra. Então, é um livro totalmente profético que prova também um arrebatamento pré-tribulacionista. Ele mostra as duas vindas. Ele mostra a vinda para o arrebatamento, né? Aí ele mostra a segunda vinda dividida em duas fases. Ele mostra a vinda para o arrebatamento quando ele casa com Ruth. E ele mostra a segunda vinda em Jerusalém quando ele resgata Noemi e a terra de Noemi. Então é um livro profético, meus irmãos. Vamos estudar a escritura. Está tudo aí no livro de Ruth. Elimeleque, Malom e Quilion representam o povo judeu que morreram na diáspora. Orfá representa esta igreja apostata. Orfá era uma das noras de Ruth. Aliás, ela era uma das noras de Noemi. Orfá abandonou Ruth. Orfá abandonou Noemi. Esta é a igreja apostata. Ela abandonou Israel. Essa igreja apostata não quer saber da igreja verdadeira. Ela questiona a igreja verdadeira. Ela blasfema da igreja verdadeira. Ela escarnece dos Maranata. Esta é a igreja de Orfá. Seja você a igreja de Ruth, se você realmente quer subir no arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.